Mas vamos começar, né? Que é para ter que comentar sobre tudo. Vamos de forma bem rápida, nem vou dar play no áudio. Para o brasileiro, que sobrou é o bagaço da laranja. Acho que eu vou até botar o nome. Dossiê bagaço da laranja. O que ou não tem a ver com essa questão da agenda verde? A turma foi lá reclamar do preço da laranja por Rui Costa. O Rui Costa falou que o jeito é o quê? É comer o tipo de fruta. Vamos trocar. Nem laranja mais o brasileiro tem o direito, né? Porque tá caro no mundo todo, né? E aí é adaptação. O governo te prometeu picanha, nem o bagaço da laranja tu tá recebendo. A Jetsuki fez aqui uma linda colagem com governos diferentes, Dilma e Lula, né? Não muda muita coisa. Com inflação alta, secretário sugere a brasileiro trocar carne por ave e ovo. Isso era no governo Dilma. Governo Lula. Após prometer picanha, Lula diz que só vai abaixar imposto do músculo e colchão mole. O que pobre come. Segundo ano de Lula 3 termina com preço de picanha e cerveja em alta. Contra a inflação, ministro sugere, em vez de laranja, outra fruta. A Jetsuki fala, né? As sugestões tomam o lugar de promessas não cumpridas. E aí, um vídeo que circulou bastante ontem, que foi uma das pessoas que botou pra frente, é o Otávio Guedes finalmente confirmando que o PSDB nunca foi oposição a Lula, não que a gente não soubesse disso, mas vamos aqui ouvir. A pergunta é o que o governo está atrás? O governo está atrás de manter o maior ativo do Lula, é a imagem de pai dos pobres. PSDB foi oposição ao Lula, enquanto o Lula esteve no governo, 8 anos. O PSDB nunca questionou a lealdade, nunca tentou atacar o Lula, dizendo ele não gosta de pobre, ele não está fazendo melhor pelos pobres. Ao contrário, as críticas que o Lula sofria era assim, tá dando Bolsa Família para ter voto, tá dando Bolsa Família para manter na miséria, porque a miséria vai votar no Lula. Esse sistema aí ou de cota, ou de ProUni, está acabando com a meritocracia, etc. Então ele sempre foi acusado de ajudar o pobre. É a primeira vez que a oposição, e vem fazendo isso sistematicamente, tenta desconstruir a imagem do Lula como o pai dos pobres. Aí o pai dos pobres eu estou usando a imagem do Getúlio Vargas. Então, quando teve a taxação das blusinhas lá dos eles dizem, você que é pobre, que agora está conseguindo consumir, o governo está vindo aí e está fazendo isso. Com a história do Pix, a mesma coisa. Olha, o Pix hoje é um instrumento de inclusão digital, de inclusão bancária dos mais pobres. E dizendo, tá vendo? O Lula vai querer mexer no seu Pix, como mexeu na blusinha, na taxa da blusinha, quer dizer, está piorando a sua vida. E agora com a inflação dos alimentos também. Olha, o Lula está deixando a sua comida mais cara. Então, é a primeira vez, provavelmente, na carreira política do Lula, que ele enfrenta uma oposição em que tenta desconstruir a imagem de um homem que trabalha para os pobres, que trabalha para os mais pobres. O PSDB, repito, nunca fez isso. Eu uso o exemplo do PSDB, que o PSDB era a oposição do PT. Então, o que o governo, respondendo à tua pergunta, o que o governo está querendo é manter a imagem de que Lula é o pai dos pobres, né? É o sucessor do Getúlio nesse imaginário político. Não é por nada, não. Essa crítica que o PSDB é diferente do bolsonarismo, ela já foi feita, e a gente comentou semana passada. E lia pelo mesmo ponto de que o PSDB jamais iria criticar isso, porque o PSDB é favorável a essas medidas, etc. No máximo ia reclamar, né? Não, tem que fazer isso mesmo. E quem fez essa crítica foi até o Ruizão, né? Nossa tropa. E eu lembro que minha postagem, ela deu uma circulada grande no Twitter. E eu sei que a turma da Globo tá lá. Tem vários jornalistas da Globo que acabam me seguindo. Vários. Malu Gaspar mesmo, Bela Megali, todo mundo acaba me seguindo. Aí eu fico pensando, né? No outro dia, a gente que puxou o couro, vem se criando um clima cada vez mais gostoso do lado de lá. Aí André Sadi mandou essa, né? Não, agora eu tô vendo se o Otávio Guedes repetindo o que a gente disse. Tô observando, viu? Tô observando. Tá curioso. Será que a turma da Globo vai entrar pra tropa? Aí não dá. Eu já vou falar, deixar aqui claro, não tem nada que os jornalistas da Globo façam que os tornará aptos
a entrar pra tropa. A não ser se um dia eles pegarem o microfone ao vivo na Globo, falar que a Globo tem que ser fechada, a concessão cassada e contar todos os pormenores das ordens que eles recebem nos bastidores para passar pano pro indefensável. Aí a gente aceita, né, do nosso lado. Se não, não tem diálogo com a turma da Globo. Piadas à parte. Ontem o Jaizão foi na Revista Oeste, falou de diversos assuntos mesmo, e é curioso que, sem ser chato, mas já sendo, né? Pô, talvez seja o lado torcedor. E a maior parte do tempo, assim, que eu escuto a turma mais à direita, você deu uma entrevista aqui, a colar, sabe, os mesmos assuntos o tempo todo, são elucubrações, especulações, se fala tanto sobre 2026, são discussões centradas, assim, na disputa pela presidência da República, como tudo se resumisse a isso ou a liberdade de expressão. Aí Bolsonaro foi lá, falou de reindustrialização, veja só, reindustrialização. Aí fala da questão da própria luta pela soberania nacional, relembra a questão dos fertilizantes, fala da Rússia, fala de Senado, fala de disputa política, fala do que pode ser feito no Brasil com ampla maioria, explica o que a gente precisa para 2026, de uma forma muito mais ampla do que o cargo da presidência da República. Ele puxa o que aconteceu em El Salvador, enfim. Passa por diversos assuntos, que ainda que você olhe e fale, pô, Bolsonaro, eu discordo com você nisso daqui, eu discordo com você nisso daqui, mas está ampliando o debate, está trazendo novos elementos para a discussão. Eu tô aqui todo santo dia falando, pô, a gente tem que discutir mais assuntos, temos que discutir mais assuntos, temos que discutir mais assuntos. Aí quem que eu vejo aparecer trazendo mais assuntos para o debate? Eu vou apoiar quem? Não tem uma certa lógica? Enfim, né? Mas tudo bem. Aí o Carlos escreve, entrevista há pouco do Jaizão, lá na Revista Oeste, é uma excelente oportunidade de amadurecimento necessário para a evolução política que desejamos. O jogo político visto por todos de bom senso não se trata mais de algo supérfluo, caracterizando como o preto no branco. É algo mais complexo que isso. A internet trouxe essa capacidade. Há o lado sincero, em prol do que as pessoas acreditam, e há projetos outros. Estamos aqui para nos expor com o que acreditamos e não para conquistar algo somente para si. Conseguimos alcançar um tamanho que não devemos apenas lacrar, mas participar mais e tentar ganhar espaço, processo dolorido e muito mais chato que qualquer um espera. Em frente com a verdade sempre. Parabéns. E deixou lá o link, você deve ter visto. Teve o pós-entrevista, assim como o Carlos fez comentário. O Alexandre Garcia também comenta sobre a questão do Alcolumbre e tudo mais. Sei que já tá batido, mas vou dar play, porque eu quero ver a turma reclamar do Alexandre Garcia. Ninguém vai reclamar do Alexandre Garcia, né? Mas tudo bem. Bom, o que mais me marcou foi a resposta que ele deu à minha pergunta, porque eu estava curioso para saber como é que ele poderia apoiar Alcolumbre. E não, por exemplo, Rogério Marinho de novo, que é uma grande figura lá no Senado, sendo que Alcolumbre também se foi o primeiro a sentar em cima de requerimentos pedindo explicações para ministros do Supremo. O Supremo não está acima, o Supremo não está abaixo do Conselho Nacional de Justiça. Ninguém pode nada com o Supremo a não ser o Senado. Por isso é fundamental que o Senado seja um ponto em que ministros do Supremo olhem, puxa, eu não posso cometer nada contra a Constituição, senão o Senado me pega. É uma forma de ter lá um corregedor de ouro. Só que não, né? Durante todo o tempo de Alcolumbre, durante todo o tempo atual, do atual presidente, não se mexeu em nada e o Supremo foi avançando em política, poder legislativo, poder executivo e, sobretudo, sobre a Constituição. Então eu estava curioso saber como o Bolsonaro pode apoiar a volta de Alcolumbre. Aí ele explicou, não tem como, ele vai ganhar, a gente não tem força para isso, tínhamos força, achávamos que tínhamos força no tempo da candidatura Rogério Marinho e não deu, então agora está pior ainda, né? Então é apoiar Alcolumbre e negociar o vice. Imagina o vice assumindo, né? Alcolumbre vai viajar, Alcolumbre fica doente, Alcolumbre está ocupado, Alcolumbre está cansado, assume o vice. E o vice pode pautar tudo aquilo que está lá. A anistia, que o deputado Eduardo Bolsonaro disse que é a prioridade dele, número 1, a anistia, ou um dos dezenas de requerimentos que lá estão. Então, é uma atitude, é a única saída, é a canoa velha que tem para atravessar o Rio de Piranha. Gente, é uma certeza que Alcolumbre vai vencer. E devia estar tão óbvio para todo mundo, mas não adianta. Mas vamos continuar antes de eu comentar mais sobre isso. Ontem, podia até botar no também do seu de Soraya. Soraya, você tá demais, viu? Você já vai entender por que, Soraya. Me dá mais umas meia hora que tu aparece de novo aqui no vídeo.
Mas a Soraya postou ali, não foi um baita de um favor. Episódio 450. Hoje é o 1918, né? Quase 1.500 dias atrás. O Kim vem explicando sobre as votações da presidência das duas casas há tempo. Política se faz com política, acordos e apertos de mão. Na época, o Felipe Neto não entendia como funcionava a votação. Quem explicou, fez análise na época. Ainda tem gente de direita perguntando. Aí, olha esse rapaz. Esses acordões que Bolsonaro fez nunca deram certo? Cedem tudo e não recebe nada em troca. Esse ninguém de monóculo faz parte da turma catinguenta desde 2020. A mesma chateação que era a turma Vaporwave no passado. E aí, deixa eu mostrar aqui uma resposta a ele, né? Esses acordos nunca funcionam. Bom, a Bia Kicis, ela assumiu a CCJ. Estava no acordo. Funcionou. Assim como o acordo que foi feito ali na nomeação do Lira, né, na indicação apoio ao Lira, eu garanti a Carol de Tony na CCJ, o Nicolas Ferreira na presidência da Comissão de Educação. A Bia Kicis também chegou a assumir, no primeiro ano, em 2023, a CFTC. Nossa, sempre atrapalho. Comissão de Fiscalização, Tributação e Controle. CFTC. Sempre me atrapalho na sigla. Então, peraí, cara. Para de mentir. Para de mentir, vocês são baita de uns mentirosos. Isso aqui é notícia que está no Atlas de setembro, no capítulo Cobrões da Índia. Isso aqui foi um material que estava na época do que Soraya está pontuando ali. Você vê que até o Constantino, na época, um radical, né, que dificilmente aceita ceder 1 milímetro, colocava assim, ó, com Lira, a probabilidade do debate prosperar é maior. O candidato de Bolsonaro ao comando da Câmara, o líder do Centrão, se comprometeu com deputados a dar andamento à proposta. Qual a proposta? A questão do voto auditável. Foi criada uma comissão especial. Felipe Barros foi o relator. Qual foi o resultado? Teve pressão. Dentro da comissão, perdeu. E mesmo perdendo, dentro da votação, ainda colocou para votação. Gente, uma coisa é se comprometer em pautar. Outra coisa é se comprometer em aprovar. Aí, eu não sei o que o pessoal está esperando, né? Aí vai querer o quê? Se não aprovar, qual vai ser a briga? É porque Bolsonaro não conseguiu converter todos os votos do Centrão, da esquerda, não botou o quê? Um tanque na frente do Congresso? É o tempo todo isso, o tempo todo com mentiras e falácias. Aí você pegava essa matéria da Gazeta do Povo, que o próprio Constantino compartilhava na época, tava ali, ó. A volta do voto auditável, né? É um desejo de Bolsonaro para se tornar realidade nas eleições de 22, precisa do apoio da Câmara. E falava, o Baleia Rossi rechaça a ideia de levar isso à frente. Aí eu fico de cara, essa turma lá do Ninguém de Monóculo, toda a turma, aí eu fiquei pensando nisso por causa do Alexandre Garcia. Eu vejo, Alexandre Garcia falou sobre esse tema, Ana Paula Henkel falou sobre esse tema, Augusto Nunes falou sobre esse tema, mas alguns deputados e esses perfis da rede social, eu vejo que eles ficam com raiva de mim em específico. E eu fiquei pensando, cara, eu não sou o que fala melhor, eu não sou o mais inteligente, só que eu sou o cara que eu mostro vocês em vídeo, né? Além de tentar explicar um pouquinho a situação, eu exponho vocês. Aí fica feio, né? Aí eu mostro como as narrativas surgem, as narrativas nascem. E aí, para complementar, eu falei que ia trazer uns elementos novos. Essa disputa eu tava pensando bastante ao longo do dia de hoje. E a discussão em si, quando o pessoal reduz tudo à anistia, isso já mostra o fracasso da direita como um todo. Já mostra que a direita perdeu, gente. Sabe por que já mostra que a direita perdeu? Porque num país onde a maior parte da população tem um salário de miséria, um país que não tem saneamento básico, um país que não tem saúde de qualidade, um país inseguro, um país que tem problemas para todos os lados que você olha, você vê que metade da população, que seria a direita brasileira, ela só consegue olhar a questão legislativa em torno de uma única pauta. Ela não consegue analisar o seguinte, ó, olha, hoje eu não tenho nenhuma condição de vencer, porque eu não tenho números. Não tem números, não vai vencer. Não vai ter, por exemplo, impeachment, que o pessoal fala. Não vai. Todo mundo deveria saber disso. Mas o pessoal só olha para isso, só pensa nisso o tempo todo. A direita ela não consegue pensar o seguinte, cara, por mais que eu não tenha maioria, por mais que eu não consiga pautar, e se fala, né, não, a gente tem que ter um projeto, tem que ter visão estratégica, pensar a longo prazo. Aí o pessoal gosta de citar o José Disseu, que fala, não, a gente tem aqui um projeto de 12 anos. A direita só pensa no imediatismo. O pessoal não pensa o seguinte, aquele cara não vai colocar nada na pauta. Não vai colocar nada na pauta. Mas se você preside uma comissão,
Você conseguiu aprovar um projeto já na comissão, tá tudo bonitinho, tá pronto para ir para a pauta? Cara, o negócio não vai retroceder. Não vai retroceder. Você já avançou. Você já avançou. Que seja até um deputado que ele sabe que ele não vai ser eleito, ele pode deixar lá a sementinha, que seja escrever um projeto de lei e já deixar lá. A política não vai acabar amanhã, não vai acabar daqui a 2 anos, não vai acabar daqui a 4 anos, não vai acabar daqui a 10 anos. Simplesmente não vai. Então, qualquer passo dado para frente é um passo dado para frente. Agora as pessoas, elas ficam presas a um único assunto. Se não for isso, nada presta. Se não for isso, nada presta. Nada presta. Não tem nenhum outro problema a ser resolvido no Brasil. Não tem nenhum outro problema que pode ser uma linha auxiliar para resolver o problema central. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Projeto de lei das ONGs. Olha a reunião que teve agora da AGU. Sobre as redes sociais, só tava as ONGs de esquerda, várias recebem apoio da turma dos Soros, várias. Será que nessa legislatura, ainda, sem trocar o Senado, a Câmara, não tem condição de pegar esse projeto e avançar? Vai esperar até quando para dar um enquadro nas ONGs? Que impacta tudo, impacta a anistia, impacta a liberdade de expressão, não é a pauta central da direita. Mas as pessoas só conseguem ver aqui, ó. É pior que cavalo. E é isso que eu falo. O movimento intergaláctico é a coisa mais burra que já surgiu desde 2013. Foi uma regressão. Então, se a gente está numa discussão como essa, que as pessoas não conseguem olhar para o lado, a gente já perdeu. A gente deveria fazer uma autocrítica. Por que falhamos? Por que chegamos até aqui? Será que faltou politizar nesses últimos anos? Será que é safadeza de alguns que pega aí, né, os incautos? Será que será impossível ter uma militância mais organizada conforme o tempo passa? E aí, por que chegamos a esse ponto? Então, se fala tanto de ser o pensamento estratégico, então vamos olhar, pô. Vamos olhar um pouquinho de forma mais ampla o que está acontecendo. E aí, uma coisa que, para não perder o time, porque eu acho que faz sentido com o que a gente vai comentar no vídeo de hoje, Paulo Figueiredo falou um negócio interessante. Uma revelação. E eu digo o seguinte, há alguns meses atrás eu acho que eu era a única voz da direita que falava contra o Marçal. Eu acho que hoje mais pessoas conseguem ver quem é o verdadeiro Mr. M. É um estelionatário, é um con artist, essa expressão em inglês, é um golpista. É um golpista que quer crescer no eleitorado de direita a qualquer custo. É um cara que joga sujo. Por isso que é verdadeira a notícia que saiu no Globo, que me consultou e eu falei para eles, de que ele tentou ir no evento do Steve Bannon, e eu organizei com o evento do Steve Bannon e Jason Miller, essas sim pessoas próximas do Trump. Quando eu vi o nome dele da lista, eu falei, pode tirar. Em evento que eu organizo, o Pablo Marçal não entra. Ah, não, mas... E digo o seguinte, tá? Assessora de um deputado do PL que estava me pedindo para colocar o nome da lista. Então tem gente dentro do PL, eu não vou dizer quem, porque é uma pessoa que eu gosto muito, tanto da assessora quanto do deputado, mas, gente, eu falei, vocês ainda vão descobrir quem é esse cara. Eu, por mim, tinha tirado ele, inclusive, do baile multicultural. E quem arrumou o convite também foi através destas mesmas pessoas. Eu espero que a sociedade brasileira utilize esses exemplos para acordar. É claro que tudo que ele queria era que a gente estivesse falando dele, que todo mundo estivesse falando dele. Não tem problema, eu vou dar ele o que ele quer. Mas eu vou gastar até a última voz que eu tiver para desmascarar quem é essa pessoa. Lamento que ainda tenha gente, inclusive deputado, que caia no canto da sereia. Lamento. Não é canto da sereia, Paulo. São pessoas desonestas, assim como o Pablo Marçal. E eu acho que você devia dar nome aos bois. Fica aí de tititi, que tem deputado. Falou quem é. Pelo menos dá uma pista que para quem for inteligente a pessoa descubra. Porque se eu descobrir, eu dou logo aqui na lata quem foi. Na lata quem foi. Isso daí tá acontecendo tem muito tempo. Mas muito tempo. É um bando de oportunista que fica aí só de tititi, só pelo like e pelo engajamento. Só de saber que é um deputado já ajuda muito, né? Então, assim, quem é o deputado, né? O Paulo gostar, é alguém mais atuante, alguém mais à direita. Você vai filtrando as opções, né? Vai filtrando os nomes. O Eduardo Bolsonaro considera, não foi porque ele tá reclamando. O Mário Ferro eu tenho certeza que também não foi. Aí você vai filtrando, né? Quem será? Felipe Barro também tenho certeza que não foi. Enfim. Agora no início do vídeo ele fala, né? Eu fui uma das poucas pessoas que falou, né, 10 meses atrás. Não sei se foi bem assim, mas independente. Não vou criar um cavalo de batalha sobre isso. Nem a Tissu que vai criar. Na discussão que ela teve com a senhora, ela falou sobre isso. Só que a Tissu que ela apontou um negócio que eu falei, cara, isso aqui é muito importante. Relembrar isso aqui é muito importante.
Olha o que a Tsuki disse. Antes de você, pessoas comuns, principalmente aqui no Twitter, já alertavam a quem era o picareta do Pablo Marçal. A sua revolta, ao menos pública, só aconteceu depois que te deixou no vácuo. Quem é esse deputado do PL que tentou enfiar o Marçal no evento do Trump? Aí, por causa dessa pergunta, uma tia, a Morgana, ela achou que a Tsuki meio que tava querendo criar intriga. Só que a Tsuki respondeu um negócio, foi, cara, isso daqui é muito relevante. Aí a Morgana fala assim, ó, concordo que ele não foi o único, mas qual a importância disso? Aí, olha o que a Tsuki disse. Cara, eu vou te falar qual a importância. Ela fala a questão da importância, né? Você dar o crédito para as pessoas comuns, não só ficar restringido às pessoas famosas, como se elas fossem os bambambãs. Só que, olha agora, quando o Twitter foi bloqueado pelo dono do Brasil, poucos apoiadores de Bolsonaro permaneceram aqui. E, que eu me recorde, essa foi a pior época de embates na política. Isso aqui virou inferno, qualquer alerta e qualquer fato mostrando que desmentia o Marçal, automaticamente aparecia uma horda de pessoas cegas, enfurecidas e baixas. Então, para mim, é importante reconhecer os poucos que estiveram aqui, especialmente porque, durante essa fase, a maioria dos parlamentares, jornalistas, grandes perfis e influenciadores de microfone sumiram dessa rede. E foram, sua maioria, incapazes de desmentir o Marçal até no conforto dos seus microfones. Quase todos se calaram, outros apoiaram e alguns, até hoje, fingem que nada aconteceu. E por que eu achei que isso aqui é extremamente relevante? Porque assim, ó, tiver aqui, eu sei que vai ter, sempre tem alguém escutando, né? Mas se tiver alguém, inclusive próximo de Bolsonaro escutando, todo esse caos que vocês estão enfrentando agora, porque tem um caos, tá muito nítido, né? Essa tensão, por mais que você fale, não, eu tô de bem com fulano, tô de bem com cicrano, tá tudo de boa, sei que. Tá todo mundo percebendo a confusão que tá. Tá todo mundo percebendo os comentários, tá todo mundo percebendo essa tensão em torno da disputa, presidente da Câmara, presidente do Senado. Isso começou durante a eleição. Isso começou durante a eleição. Então, assim, sabe, esse núcleo aí que tá político, falo para o núcleo político e falo para a militância que enxerga no núcleo político que se desenha ao redor de Bolsonaro como solução, pensem muito bem, sabe, a partir de agora, quem é fulano, cicrano, beltrano, porque esse silêncio lá atrás, ou essa compactuação com o Marçal lá atrás, foi o principal responsável para criar o caos atual. Essa narrativa de que Bolsonaro não aceita nenhum nome se não for na família dele, que nenhum candidato presta, que se vendeu pro Centrão. Tudo isso nasceu lá atrás. E o timing das coisas, eu também já expliquei para vocês várias vezes. Não tem rede social que influencie mais o debate político do que o Twitter, porque a informação chega lá primeiro, as opiniões se formam lá e normalmente elas saem de lá para todas as outras plataformas. É assim. Então, se você perde o espaço lá dentro, mesmo que o pessoal não postasse com medo de tomar multa, por questão da VPN, as pessoas estavam consumindo informação lá. Então, na hora de dar aquele comentário frente às câmeras, os influenciadores que vocês conhecem, os jornalistas que vocês conhecem, eles medem a temperatura pelo clima lá no Twitter. Eles medem a temperatura. Eita, peraí, que a coisa. Então ele vai. Lá e também comentário estragando. Ele vai assim. Então, aquilo ali foi um ponto, cara. O desgaste daquilo ali é basicamente o desgaste do Lula com o Pix. O desgaste dessa época. Foi algo assim horroroso, assombroso. Mas vamos lá. Vamos que tem muita coisa que o vídeo não bate 1h30. Ontem eu fiz um tweet, tá lá embaixo. A maioria do que se dizem liberais foram enganados por um discurso bonito, mas vazio. O tempo mostrou que, olha o nome composto, liberalismo brasileiro. Liberalismo brasileiro. Eu não estou falando do liberalismo inglês, não estou falando do liberalismo americano, não estou falando do liberalismo de nenhum outro lugar que não o Brasil. Estou deixando bem específico. Tão obcecado por agradar o mercado global, esqueceu do Brasil e dos brasileiros. Hoje, muitos desses liberais estão percebendo que o conservadorismo não é inimigo, mas o caminho natural de quem acredita na soberania, nos valores e no verdadeiro progresso. Se você já percebeu isso, bem-vindo. O conservadorismo é a ponte para um Brasil livre de verdade, onde não precisamos escolher entre o caos do comunismo e a submissão cega ao globalismo. Talvez tenha mais opções. Aí a nossa grande professora de Yale, Érica Gorga, PhD, seu Kim Paim continua insistindo na tecla equivocada que o liberalismo econômico seria o mesmo que globalismo.
Gente, eu citei em algum lugar ali liberalismo econômico. Eu estou me especificando sobre liberalismo brasileiro. Aquele núcleo duro que nasce com Bardaró, fomentado dentro da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dentro da bucha, que dá o golpe da República, comanda toda a República Velha, foi chutado pelo Vargas, ficou nos bastidores, organizaram 32, ficaram naquela tensão o tempo todo, voltaram o Juscelino, o governo Dutra, teve o ida e vinda do Vargas, período de 60, e depois 31 de março assumem tudo de importante que tinha no país, em especial as instituições financeiras, criam um banco central e estão no poder até hoje. É isso que é o liberalismo brasileiro. Mas a senhora, ela desconhece, ela confunde, né? Isso porque é PhD. PhD, mas tudo bem. Aliás, aí manda eu ler, né? O Adam Smith. Leia Adam Smith. Tá bom. Aliás, o Paim cita o conservadorismo, mas prega a cartilha da intervenção econômica típica de regimes autoritários como o socialista comunista. Ele quer desacreditar a única vertente que tem proposta sólida para o desenvolvimento econômico brasileiro, propondo a mesma cartilha de intervenção estatal que o PT apregou. Sim, é isso aí mesmo. PT na cabeça, tia. Vamos lá. Não é petista. O seu pai ainda não entendeu que a liberdade de empreendimento da iniciativa privada é que é a chave do desenvolvimento de qualquer projeto de país que se intitule de direita. Vocês me veem aqui todo dia, né, gente? Lutando contra a liberdade da iniciativa privada. Eu tô sempre lutando contra. É isso aí. Ele é tão inocente que se diz bolsonarista, mas não percebeu que o projeto econômico de direita do governo Bolsonaro foi concebido por Guedes, adepto do liberalismo econômico. Se ele fosse minimamente coerente para criticar as políticas liberais econômicas, teria que criticar o próprio governo Bolsonaro, o que significaria dar um tiro no seu próprio pé. Vocês vão ver como a elite intelectual brasileira é tão burra quanto o movimento intergaláctico. Vocês vão ver a mediocridade do que é um PhD formado em Yale em breve. Mas vamos por partes. Vamos falar do liberalismo brasileiro. Investidores em mercados de carbono têm 1,5 bilhão para a proteção da Amazônia. Eu vi essa notícia antes, né? Não é essa a principal. Edson comenta. O investidor dos mercados de carbono, apoiado pela Casa de Comércio Suíça, né? Comércio Suíça Mercúria, junto com duas ONGs, se uniram para proteger a Amazônia. Quais ONGs? Conservation International e The Nature Conservancy. Eu falei, não acredito. Ambas já apareceram em dossiês passados, dossiês históricos. Vou mostrar só uma notícia de cada. Uma sobre a Conservation International. Quem era a membro dela? Bom, vamos dar uma olhada. Aqui na notícia. Ali, esse parágrafo acima está num dossiê lá do Arquivo Nacional da Inteligência Brasileira. A TVX Gold tem Paul Soros, irmão do Soros, como de seus diretores. Em setembro de 93, em anúncio da página inteira publicado no New York Times, Paul Soros lançou um ultimato ao governo peruano para que ele desarmasse suas forças armadas, principal condição para estabelecer a confiança dos investidores estrangeiros no país, e fez a seguinte ameaça: quando se puder estar seguro de que a influência militar no governo esteja realmente terminada, o valor de qualquer investimento aumentará em 30%, 40%, inclusive 50%. Isso aqui era um dossiê que a gente falava sobre as denúncias que o Enéas fazia. Dentre elas, que existia um movimento orquestrado do globalismo para destruir as forças armadas na América Latina. Aí você vê de onde vem a pressão, né? Do irmão do Soros. Decisão técnica, 100% técnica. Você acaba com as forças armadas, a influência dela, e os ativos vão subir de preço. Aí, o que é que tá ali no final? Outro diretor da TVX Gold, dessa empresa, é o Eike Batista, filho do Eliezer, ex-presidente da Vale do Rio Doce, ex-diretor da citada Conservation International e atual membro consultivo da Conservation International Brasil. Vocês conhecem Eike Batista? Então, esse é o liberalismo brasileiro que a dona Érica defende. Ela protege, né? Não pode falar. Ela confunde os conceitos para você não poder criticar. Qual é a The Nature Conservancy? Esse jornal aqui é de 1992. Ambientalista chega a Rio. Quem? John Sol Hill, representando a The Nature Conservancy. Aqui se falava na questão de você trocar terras do Brasil para pagar dívida, e já se falava em tentar criar algum tipo de ferramenta para controlar os limites da emissão de carbono. Já estava se concebendo a questão do crédito de carbono. São essas pessoas que estão aí até os dias atuais, agora, a tomar conta aqui, né, da Amazônia.
tomar conta do mercado de carbono. Você vê a diferença? Enquanto a direita está aqui no Senado, né, não vai colocar em pauta, não consegue ter o pensamento de longo prazo, a gente está em 2025. Essa matéria aqui é de 92, 33 anos atrás. 33 anos atrás os caras não desistem. E engraçado, a galera adora citar o Olavo de Carvalho, que sempre citava, né? No jogo da política, não vence normalmente o mais forte, vence o que fica de pé até o fim, né? Quem resiste por mais tempo. Mas vamos continuar. Aí eu tô passando, eu vejo isso daqui, né? Renato me mandou o tweet. Eu falei, rapaz, que viagem é essa, Renato? Não acredito. O Ministério dos Povos Indígenas firmou um acordo com a Ambipar. Na hora que eu li o nome dessa empresa, eu conheço a Ambipar. Eu quase puxei os cabelos. Empresa ligada à Agenda Climática Global, tem a Gisele Bündchen como acionista, para a gestão de 14% do território brasileiro. Assinado em Davos, né, na frente do Klaus Boca de Mosquito. O acordo levanta questões alarmantes. Estamos entregando terras estratégicas e recursos naturais do Brasil para empresas privadas que representariam interesses externos. A Ambipar, com sua conexão direta com a narrativa ESG e Agenda Verde Global, agora tem o poder de influenciar decisões sobre uma parte significativa do território nacional. A sustentabilidade virou apenas uma fachada para a privatização e controle estrangeiro de nossos recursos? Aí o Tatunto compartilhava ali, né? Voz da Amazônia. Em Davos, Ministério dos Povos Indígenas entrega gestão das terras indígenas à empresa privada. Foi firmado um acordo durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial entre a Ambipar e o Ministério dos Povos Indígenas para a prevenção de desastres climáticos e promoção da sustentabilidade dentro das terras indígenas brasileiras. A área afetada por este protocolo de intenções firmado entre o presidente da Ambipar, o Técio, e o secretário executivo do Ministério, Eloy Terena, inclui o cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados das terras indígenas nacionais, ou cerca de 14% do território nacional. Uma empresa que vai ter o direito de gerenciar 14% do território nacional. Uma empresa, 14%. A Ambipar é uma das maiores empresas de gestão ambiental do país, com ações negociadas na B3 de São Paulo e na Bolsa de Valores. Liberalismo você curte. Por isso eu gosto da Gringa Brasília. Ela deu RT nela mesmo ontem. Cara, eu acompanho. Porque é um perfil que tá sempre me trazendo alguma informação útil. Ela compartilha o Wilson Center, uma ONG ligada ao Partido Democrata, ligada ao globalismo. Quem que tava lá, dando pitaco num eventozinho? O Eloy Terena, um menino aí que assinou. Ai, meu Deus do céu. Eloy Terena, que será o número 2 de Guajajara, era o advogado da PIB. A PIB. A ONG que, durante a discussão da due diligence na Europa, para colocar meio que imposições ao Brasil, provar que os produtos não vinham de área desmatada, o que você cria um custo extra, porque agora você tem que provar que você não é bandido, né? Você agora inverte o ônus da prova. Enfim, a BIB foi lá falar, não inclui só a Amazônia não, tenta incluir o Cerrado também. E não conseguiram, mas eles queriam incluir também o Cerrado. Ampliar o Conselho de Floresta, enfim. ONG que sabemos que é financiada pela Arapiaú, do Guilherme Leal. A gente falou dele ontem, foi anteontem. Fundação Ford. Entrevista dele no Wilson Center, agente do governo americano que fez parceria com a concertação da Amazônia Legal do Guilherme Leal. 14% do Brasil assinada aí, Ambipar gerenciar. Quem prestou atenção nesse tema foi Atsuki. Enquanto a direita aí só olha pro Senado, 14% do Brasil vai ser gerenciado pela Ambipar, parceria. Meu Deus do céu, né? Na verdade, um perfil mandou, o Henrique, bateu-lhe um print da Folha de São Paulo. Parabéns, Henrique, por prestar atenção nesse assunto. A Atsuki falou, cara, leiam isso. Vamos ler. É uma questão de logística e de segurança, porque são áreas que sofreram desmatamento, que têm pressões de invasores, grileiros, além de terem processos sociais complexos, diz Muniz Soares, CEO da Sistêmica, desenvolvedora ligada ao banco BTG. Será que a Érica Gorga faz parte da direita BTG também? As duas concessões prevêem que o Estado arque com os custos caso seja aprovado que eventuais danos ao projeto não foram de responsabilidade das empresas. No caso do Pará, o mecanismo resolverá uma operação com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente vai falar do BID mais tarde. Fábio Galindo, CEO da Future Carbon, defende que os governos reduzam ao máximo as ortogas. Para ele, BNDES precisa oferecer linhas de financiamento para a vencedora e atuar ativamente na compra dos créditos, garantindo a compra de parte dos créditos gerados ou fazendo a intermediação com compradores. Ou seja,
O governo vai entregar terras para empresas privadas em nome da recuperação e preservação, mas precisa garantir a logística, segurança e sobrevida da empresa. Um baita negócio. Liberalismo você curte? A Future Carbon, que está aí, nessa grande parceria, com a participação pequena, mas presente, nosso querido Luciano Huck tem participação na agora chamada Future Climate. Ele tinha aqui, né? A Future Carbon está mudando de nome, de controle de estratégia, né? O Huck, que tinha 1% do capital, dobrou sua participação. Lindo. É maravilhoso isso. Eu adoro, sabe? Eu adoro como as coisas acontecem, sabe? É lindo demais. Aí você vê, né? O Santander se tornou dono da Way Carbon. Todos os bancos têm um coisa, né? O Santander tem o Way Carbon, o Itaú, o Rabobank, Santander, Suzano Vale se uniram para cá, o Biomas. Já o BTG virou sócio da Sistêmica. Sabe? Então, assim, todos os bancos estão envolvidos na agenda verde. É isso que a grande professora de PhD defende. Você não pode criticar. Aí, pra falar da Ambipar, ninguém melhor do que esse rapaz. Tô sendo arrogante, né? Me perdoa. Deus castiga a arrogância. Deus castiga a arrogância. Não vamos ser arrogantes. Não vamos ser arrogantes. Vamos lá. Ó. Vamos botar aqui. Deixa eu me acelerar um tiquinho. Botar em 25. Quase chegando. Isso aqui que vai nos levar a Paula Schmidt. Aí você vai se perguntar, o que é que essa matéria da CNN sobre a Ambipar investindo, descarbonização USP, não tem ideia. O que é que isso tem a ver com a Paula? A Paula não estava falando lá do Cláudio Castro, do evento lá em Zurique, do LID com a Veja. Calma, cocada. Chegou entendendo pro final. Ano passado, eu tava tentando encaixar isso daqui no vídeo, mas eu falo assim, mas nunca dá. Tanta coisa acontecendo todo santo dia, toda coisa acontecendo, na vez não cabe. Eu falo, meu Deus do céu, não tem um minuto pra eu concluir isso daqui. Eu falo, vai aparecer a hora. Vai aparecer. Todo dia fica hard, vai aparecer a hora. Já apareceu algumas vezes em vídeo essa notícia aqui, eu pulei. Falei, hoje não vai dar tempo, a gente comenta amanhã. E aí chegou o dia. Na hora que eu vi o tweet da Paula, eu falei, chegou o dia, velho. Agora vai fazer total sentido para as pessoas. E até o tweet do Rafael, que o mercado se autorregula, né? Os clientes são os clientes que mandam em tudo. Lá vem a Yara denunciar o seguinte, a Ambipar vai investir 5 milhões nos estudantes profissionais da USP. Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente nos governos Dilma, assumiu um cargo de liderança no Comitê Global de Sustentabilidade da Ambipar, indicando um alinhamento com agendas ambientais definidas por governos progressistas. Mais do que isso, Yara, Isabela Teixeira tem assento no IPCC, lá da ONU. Mais do que isso. A Isabela Teixeira é quem escreveu aquele livro lá, desenvolvido pela plataforma Cipó, junto com a turma do Soros, o Jacques Wagner, o Pedro Abramovay do Soros, né? O Jacques Wagner, que é o que está baseando toda essa política verde do governo Lula. Não é uma qualquer. Ela não é só uma ex-ministra, ela é muito mais do que isso. Ela segue atuando. Se eu não me engano, até ocupou rapidamente um cargo no BNDES lá no início, que ela estava cotada para ver quem ia ser a ministra do Meio Ambiente ou aquele cargo lá, não sei lá, do clima. Queriam criar uma espécie de autarquia. Aí não criou, ela acabou ficando sem cargo no governo Lula. Aí veja só, por que isso aqui chamou minha atenção? Eu acompanho esse carro da Ambipar, porque todo dia eu fico lendo lá minha lista, né? E a turma do mercado financeiro gosta de falar de, às vezes, ações que estão subindo muito, estão subindo pouco. Era agosto, e eu fiquei acompanhando isso daqui, porque estava bem baratinha. O Rafael Gloves falava em agosto já da valorização. Ele está falando isso aqui desde o início da valorização. Ambipar é o maior esculacho da história do Varzil. Custava R$8. Em agosto estava de 76, em pouco mais de um mês. Nem o Bitcoin subiu tão rápido no mesmo período. Aumentou 10 vezes de preço. Nem o Bitcoin, rapaz. Nem o Bitcoin. E se 10 vezes parece muito, em dezembro, a Ambipar estava batendo R$210. De 8 para 210. Nem o Bitcoin. Eu dei de uma vida. Aí o cara ali, Renato Brea, falava, né? O CFP, nossa, certificação aí, né? Grande investidor. Isso aqui ainda vai para o anuário das bizarrices do mercado. Como assim bizarrice, rapaz? O mercado é mercado técnico. 100% técnico. Aí o Domingos falava assim, ó. Anuário, isso tem que entrar para a história do mercado de capitais no Brasil. Nada nesse case faz sentido. Irmão, é técnico. 100% técnico. Técnico. As decisões não são tomadas pelos donos do dinheiro, é os clientes técnicos, 100%. O Rafael do Ideias Radicais me diz que é tudo técnico. Técnico. Valuation, indicadores financeiros, governança trading, absolutamente nada coaduna com o senso comum. Você é burro. Outro cara burro. Esquece que esse cara não sabe nada. André Gordon. Hoje, a empresa está avaliada em mercado a R$45 bilhões. Está falando da Ambipar. 10% a mais do que a Gerdau.
Gerdau aí de aço, com essa Gerdau, que já deu quase 15 bilhões de lucro em 2021. Tem rodado acima de 1 bilhão de lucro por trimestre, gera mais de 10 bilhões por ano na sua operação. E a Ambipar deve fechar o ano em prejuízo. A Gerdau, empresa que produz aço, assim, coisa essencial, tipo a OS Steel, empresa histórica no Brasil, gera inúmeros empregos, 10 bi de operação, mas vale menos do que a Ambipar. Aqui tá dando prejuízo. O mercado espera 160 bilhões de lucro para 2025, faturando em torno de 6 bi. Se continuar nesse ritmo, em algum momento vai entrar no Ibovespa. Daí teremos centenas de gestores comprando ações, independentemente de seu preço, ou como se diz na mesa do bar, cagando e andando pros fundamentos. Tudo técnico, 100% técnico. Afinal, não são pagos, senão para replicar o Ibovespa e manter o menor track erro possível. Tá bom. Aí se liga. Antes do se liga. Tu vê como são as coisas? Nossos grandes especuladores, né, no mercado, né, investidores. O que vocês estão investindo, cara? Você colocou dinheiro na Ambipar, você tá fechando, você ajudou a fechar essa parceria para eles gerenciarem 14% do território brasileiro, continuar passando um monte de legislação, sabe? E continuar fazendo lobby, pressão pro avanço da agenda ESG. Isso é o liberalismo brasileiro. Vocês só enxergam o dinheiro, vocês só ligam para dinheiro, vocês não têm nenhuma preocupação com o impacto das coisas na vida do brasileiro comum, do cidadão, do país. Vai ter emprego, vai ter prejuízo, os impactos políticos, nada. Uma empresa que assim, cara, como é que faz sentido? A Gerdau não gera o que gera. Não gera, mas porque a Ambipar é sensacional, trouxe nomes de peso, Isabela Teixeira. Gente, Isabela Teixeira tava ali no núcleo duro do governo Lula. Será que ela ajudou nesse processo? Será que a Ambipar contratou a Isabela Teixeira exatamente para isso? Para facilitar, né, esse trâmite, para salvar o Brasil? Salvar os índiozinhos? Foi isso? Uma contratação técnica, 100% técnica. Estão felizes em entregar o Brasil? Estão felizes? Tá dando certo? Esse caminho tá dando certo? Mas segundo os liberais, ou é isso ou é ser petista. Mas pra mim isso aqui parece o petismo, né? Porque é uma parceria com o PT. Eu acho que o caminho de vocês tá dando errado, cara. Mas aguenta, vamos continuar. Porque olha o que a gente falava, e quem prestou atenção no tweet da PhD de Yale vai perceber algo curioso agora. A Érica comenta sobre a Ambipar. Em novembro, antes da notícia lá da descarbonização. Ambipar contrata embaixador Roberto Azevedo para liderar sua agenda global. O cara ocupou um cargo na OMC, Organização Mundial do Comércio. A Érica falava, rapaz, a Ambipar contrata Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, componente global de operações. Segundo o Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab, a Ambipar é multinacional brasileira especializada em gestão ambiental, descarbonização, serviços de sustentabilidade e resposta a emergências. Vem cá. Esse acordo aí da Ambipar foi fechado lá em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, que por algum acaso a Ambipar faz parte do Fórum Econômico Mundial, né? Que coincidência, né, amigo? Que coincidência. Depois do OMC, Azevedo liderou a agenda ESG na Pepsi. Ele deixou a companhia no passado para se tornar sócio da IVE, a gestora fundada por Paulo Guedes e o Montesano. O Montesano é sempre trazer as ideias, para investir em empresas que atuam na transição para a economia verde. E ela coloca ali, né, todos os dados, né, questões climáticas. O serviço da Ambipar, questões climáticas, descarbonização. A Gerdau produz um produto aço, vende, histórico, vale menos que a Ambipar, mesmo dando mais lucro. Técnico. 100% técnico. Aí, voltando pro tweet da Érica. Patrocínio Master. Dá uma olhada aqui em a Paper Excellence. Vê se a Paper Excellence aparece em alguma matéria do mundo jurídico. E quem que tá aqui, ó? Patrocínio Master. Ambipar. Técnico. 100% técnico. 100% técnico. 100% técnico. Técnico. Tudo técnico. Eu adoro esse Brasil, tudo é técnico. Aí tá ali o Cláudio Castro, né? Governo do Rio de Janeiro. Bradesco. Rap Vida. O Júnior ainda tá na... Acho que o Júnior tá agora na Rap Vida, nem sei mais, né? Mas enfim, a Vale, Febraban bonita. Tá ali, né? Verde, negócio e tudo mais. E aí?
E aí, liberais brasileiros? Quando nos Estados Unidos, os liberais... Não, né? Quando nos Estados Unidos você tem cristãos pegando seus investimentos, tentando usar não só para ganhar dinheiro, mas também para avançar com sua política, né? Uma política cristã, ou pelo menos contra os valores ESG. No Brasil, os liberais brasileiros estão preocupados com os dividendos. A empresa que vai crescer vai dar muito dinheiro, tem que vender tudo. O Enéas é um vagabundo, é um pilantra. Roberto Jefferson é aliado. Esse é o momento que o Brasil vive. Nunca se teve tanta informação e o povo nunca foi tão burro. Nesse dossiê 1899, dossiê 2025, eu começava mostrando essa tweet da Paula e depois falava no tweet das radicais, que falava que o mercado era técnico, que tudo era, no final do dia era a pressão dos clientes que resolviam tudo. A Paula, vez ou outra, quando vocês comentam, eu vejo aquela coisa. Vocês aí que seguem a Paula, falam: Paula, o seu tweet reapareceu. O seu tweet que você reclamava lá do fórum, que você olhava a questão do Cláudio Castro, que ela estava reclamando do Cláudio Castro, né? Patrocinando esse evento. Esse evento vai ser logo após do Fórum Econômico. Né? Acabou o Fórum Econômico, ou seja, agora. Né? Você vê aqui, ó, logo após o Fórum Econômico. Aí tá lá. Toda a nata do Brasil. Toda a nata. 14% do território vai ser salvo pela Ambipar. Salvo pela Ambipar. É isso que você defende? É isso que você acha que vai fazer o Brasil chegar a algum lugar diferente? Mas vamos voltar. Vamos voltar. Ó você, Soraya. Não falei que tu ia reaparecer? Olha aí, Kim. Esse tweet dela aqui é de 3 de agosto de 2022. 2022, Soraya. Está alertando sobre essa agenda maquiavélica SG faz tempo. A aviso está aí. Os deputados e senadores estão preparados para defender sua liberdade? Quem já comentou da Ambipar? É, Soraya. 2022, né, Soraya? Até antes disso, né, Soraya? É frustrante às vezes, sabe? Ver. Mas eu tenho paciência, porque eu já entendi que as coisas não são rápidas. Não vão ser resolvidas de forma rápida. Mas a cada ano que passa eu vejo que as pessoas vão acordando mais, prestando mais atenção no que está acontecendo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Aí, vamos voltar. Olha aquela parte final, ali em vermelho. Não, vamos olhar vermelho, né? Ele é tão incoerente, né? O Kim é tão incoerente que se diz bolsonarista, mas não percebeu que o projeto econômico da direita do governo Bolsonaro foi concebido pelo Guedes. Se ele fosse minimamente coerente para criticar as políticas liberais, teria que criticar o próprio governo Bolsonaro. Eu não falei do Guedes agora não, tia. Esse PhD de aí foi comprado, viu? Rapaz, a senhora é uma porta, viu, minha filha? Minha Nossa Senhora. Sério mesmo, velho. Já vi que para estudar em Yale é só receber uma bolsa. E aqui, tia, quer que fale do Paulo Guedes? Renato, no tweet do Renato sobre essa questão ainda Ambipar, eu vi esse comentário aqui, me chocou. Aí eu não acredito, né? Eu fui atrás e me choquei com o que eu achei também. Eu vi um rapaz chamado assim, ó, Marcelo Nepomuceno Carius. E vamos aqui lembrar, fui sócio do Paulo Guedes, gosto dele, mas sou 100% contra climate winners, né? Que são aquelas pessoas que recebem vantagens por serem favoráveis à agenda SG. Mas já solicitei ao Saxida para falar sobre esta fraude com o Paulo Guedes, mas eles são covardes. SG é uma fraude, mercado de carbono é outra fraude. Aí o cara colocou ali, né? O Marcelo Nepomuceno. Eu falei, será que esse bicho realmente foi sócio do Guedes? Aí eu fui pesquisar CNPJ e realmente encontrei a empresa ali, ó, BR Investimento Limitada, Marcelo Nepomuceno Carius, e tá aqui, ó, Paulo Roberto Nunes Guedes. Então ele realmente era sócio do Guedes. E essa questão aqui que envolve a IVE, sei lá como se pronuncia essa porcaria aqui com Montesano, a gente comentou. Mas antes, olha essa notícia, porque vai cair como uma luva no que a gente vai relembrar. Setor financeiro brasileiro e o desafio climático. Não é surpresa que bancos dos Estados Unidos tenham saído de alianças climáticas. Mas no Brasil, o compromisso com a transição conta com ferramentas efetivas do setor. Você entende o que é que eu falo sobre liberalismo brasileiro, que só dá errado? Mas os analfabetos que leem liberalismo brasileiro e entendem liberalismo econômico é um bando de tapado. Sabe quem é que está comentando sobre essa nota? Joaquim Levy. Joaquim Levy, figura importante do mercado financeiro, mais um militante pró-agenda verde no contrafluxo dos movimentos.
O subtítulo da matéria deixa clara a mensagem. Os Estados Unidos saíram da agenda verde, mas aqui no Brasil nós temos mecanismos de controle, regulação e imposição. Portanto, fiquem tranquilos, vamos impor a todos. Atlas de fevereiro desse ano, fevereiro de 2024. Olha o que a gente comentava. Esse ano não. Fevereiro do ano passado, né? Nem chegamos em fevereiro ainda. Institutos levarão propostas de transição energética para o G20. Vários institutos. Arapiaú, ligado ao Guilherme Leal, o AIA, Earth Partners, da Patrícia Ellen, aquela que estava com o Klaus Schwab e a Ilana Zabó em maio de 2023, quando o Arnaldo Jardim trouxe eles para o Brasil. Olha lá no Atlas, Atlas de maio de 23. Instituto Igarapé, da linda Ilona Zabó, Itaúsa, Open Society, só a nata do globalismo. Patrícia Ellen, fundadora do AIA, vamos lançar um documento junto ao Fórum Econômico Mundial. Você vê que essa turma gosta do Klaus Schwab, né? Conseguiram aí cuidar de 14% do Brasil para salvar os índiozinhos. Lembra que lá atrás eu falei, apareceu aí o BID aí vai participar desse processo aí para ajudar. O BID que vai ajudar, olha o BID que vai ajudar. Aparece ali, ó, Ilan Goldiaf, empreendedor do BID, também está nesse processo, né? Faz sentido, né? Ajudar a Ambipar, todo mundo. Olha quem tá também. Joaquim Teixeira. E olha quem aparece antes de Joaquim Teixeira. Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente. Aquela que a Ambipar também contratou. Só a nata para salvar o Brasil. Para salvar o Brasil. Aí a gente continuava, né? Fórum do G20 debate alternativas para financiamentos climáticos. Ou seja, favorecer quem é verde. Isso para vocês parece que tá ligado à liberdade econômica? Isso para vocês parece ter alguma liberdade econômica? É tipo o que a gente comentou agora em vídeo, deve ter umas 72 horas no máximo, 48 horas, que o Sebrae, junto com quem? Junto com um grupo aí, mas eu sei que o Sebrae tá no meio. Vai dar um curso aí para pequenas e médias empresas se adaptarem para conseguir ter acesso a crédito, que você só vai ter acesso a crédito se você for SG. Aí o Henrique Soldani falou, vou liberar o Roberto Campos Neto, esteve hoje no debate sobre SG e mudanças climáticas. Dá uma olhadinha quem tava lá também. Só a nata. Como Isabela Teixeira também tava lá. Dá pra ver aqui o nome bonitinho, maravilhoso. Aí, o BID, o mesmo que tá ajudando a salvar o Brasil, BID Banco Central, assinam termos para apoiar investimentos verdes. Anúncio foi feito durante a reunião do G20 em São Paulo. Mas vamos continuar. Crise climática tende a afetar a política monetária e inflação, diz Campos Neto. Deus é mais, ainda bem que tu foi embora. A autonomia do Banco Central não impede a emissão de Campos Neto, tendo caminho possível. Aí a gente comentava outras coisas. Aí se liga. Ex-presidente do BNDES monta fundo verde para a Amazônia. Olha o que está escrito no Atlas. E o que a gente comentou, porque isso aqui foi em vídeo na época, foi um dossiê. E tem tudo a ver com o vídeo de ontem. Para entender que nem todos os membros do governo Bolsonaro tinham a mesma ideologia, o que nos faz entender algumas dificuldades que Bolsonaro sofreu. Vejam quem eram os membros do time liberal do Campos Neto que estavam em cargos de destaque no governo anterior. Em 2023, Montesano, ex-presidente do BNDES, montou um fundo verde. É dureza, cara. Dureza. BNDES vai ser mais verde e digital, diz Montesano. E sabe de que ele falou isso? Em Davos, em maio de 22, durante o governo Bolsonaro, esse miserável. O presidente do BNDES disse que o banco vai atuar cada vez mais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. BNDES, agenda SG é prioritária, afirma Gustavo Montesano. BNDES SG, o evangelismo de Montesano. O cara quer levar a palavra de como SG é importante. Aí vê só. Nessa nota, é uma matéria em inglês, Euromoney, tá aqui o título original. A gente coloca uma citação direta no Atlas. Aqui é a continuação dessa matéria que é na página seguinte. Uma das divergências relatadas entre Levi e Bolsonaro foi sobre o papel do Fundo Amazônia do BNDES. Aqui tá nessa matéria. A matéria tá citando, né? E Bolsonaro era meio tretado aí com esses caras. Só que aí a matéria continuava. Pois Levi, além de querer financiar as ONGs com o Fundo Amazônia, também desejava uma reestruturação profunda na instituição.
É uma piada que gosta de fazer, preciso fechar e deixar de ter todo esse conhecimento acumulado dentro de um apartamento e transformar o BNDES em um banco movido por políticas ambientais e sustentáveis em toda a instituição. Esse era o Levi. Por que isso é relevante? Olha só, olha o liberalismo, Érica, que tu tanto defende, incriticável, sua entreguista. Bolsonaro quis vetar Levi no BNDES antes da posse e Guedes resistiu. Guedes já havia comunicado a Bolsonaro a sua escolha, ele queria o Levi, né? Bolsonaro tinha mostrado resistência e naquele momento pretendia eliminar Levi. O argumento de Bolsonaro é que o Levi havia trabalhado para o governo do PT. Com Lula, foi secretário de Tesouro, com Dilma, ministro da Fazenda. O que Bolsonaro falou ontem na entrevista? Falou, cara, eu não entendi economia. Não entendo, não tenho problema de assumir. Chamou lá o Guedes, pôs piranga, vamos ver. Agora Bolsonaro tem acessibilidade política. É igual eu falo pra vocês, gente, ó, eu não sou especialista, mas eu acho que tá errado. Eu acho que tem algo errado. Eu acho que Bolsonaro é bom, velho. A gente vai colocar o cara que foi secretário do Lula. O ministro tá falando da Dilma. Cara, tem algo errado aí, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Tem algo errado, Paulo Guedes. Levi havia trabalhado para Lula e Dilma, o que representava um obstáculo para Bolsonaro em sua nomeação. No entanto, Guedes, como liberal, estava disposto a prosseguir com a indicação. Aí tá ali, né? O Levi não dá, Paulo. Isso aí Bolsonaro falou, né? Aqui é o relato. Temos dois colaboradores nossos que acham a mesma coisa. A ideia era escolher um dos dois para a presença do BNDES. Guedes então dirigiu-se aos dois diretores do BNDES. Eu admiro a fidelidade de vocês junto a Bolsonaro e lamento a falta de fidelidade de mim. Olha só. Os caras mais fiel a Bolsonaro do que o Guedes, né? Enfim, né? Se acham isso, deveriam ter me procurado antes. Em seguida, pediu que os dois se retirassem da sala. Aí, se despediu e tudo mais, tá, enfim, né? Bolsonaro até aceitava a nomeação de Levi, mas com a condição. Seria na conta do Guedes. Bolsonaro se despediu, cordialmente desligou. Disse então a Guedes, ô Guedes, ó, Paulo, tudo bem. Pode ser ele, mas é na tua conta. O ônus e o bônus serão seus. O superministro da Economia realiza hoje o prejuízo de ter escolhido Levi finalmente demitido. A ser nomeado Levi, o presidente do BNDES, envolto de desconfianças e sem qualquer garantia. Levi caiu a rejeitar as caças bruxas de Bolsonaro no BNDES. Cadê a caças bruxas do BNDES para investigar lá o dinheiro do PT para o comunismo? O Foro de São Paulo? Pô, não, o Levi não ajudou a abrir. O tempo mostrou que Bolsonaro estava certo em suas desconfianças. Aí, vamos ver 2 minutos do vídeo de ontem. Que o vídeo de ontem vai fazer muito mais sentido, rapaz. Bolsonaro, viu? Bolsonaro. Uma maldita hora que tu não se auto-ouviu, Bolsonaro. E aí, qual é o problema disso tudo? A turma, as pessoas comuns, por falta de serem politizadas, de acompanhar o que está acontecendo, de vislumbrar alguns movimentos que em grande parte do tempo eles não estão na primeira camada, eles são mais sutis. Por muito tempo o povo olhava para o Moro como um herói. Então a população colocava Bolsonaro numa situação que ele não tinha poder de barganha. Que se Bolsonaro falasse uma coisa, Moro fizesse outra, era pau em Bolsonaro. Era pau em Bolsonaro, era pau em Bolsonaro. Mas assim, é porrada atrás de porrada. Olha como foi a questão do Aras. Quase que, meu Deus do céu, o pessoal quase queria impor o Deltan goela abaixo. Depois até Bolsonaro conta, né? A pressão que sofreu para indicar o Deltan Dallagnol para PGR. Aí você pega, por exemplo, a própria questão da CPI da Lava Toga. Se não fosse aquele podcast do Flávio Morgenstern com o Evandro Pontes comentando os problemas da CPI, mostrando que, olha, gente, é tipo a eleição para o Senado. Vamos analisar o mundo real. Olhem qual é a composição do Senado. É o Senado que fez a CPI do circo. Otto Alencar, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues. E a CPI também segue o critério da proporcionalidade. Ou seja, a CPI da Lava Toga, com a maioria de esquerda centrão, vocês acham que iam seguir o caminho que a direita quer? Mas tem que lutar. E os caras falaram, isso vai dar errado. O Flávio Morgenstern até relembrou esse assunto agora em janeiro, lá na Revista Oeste, falando, eu sou contra, na época eu não sendo contra hoje. O presidente da CPI da Lava Toga ia ser o Randolfo Rodrigues. Só que a gente podia ter evitado muitos desses problemas. Porque Bolsonaro, ele tentou demitir o Moro. Mas não tinha espaço. Não tinha poder de barganha. Porque as pessoas não estavam politizadas. Porque as pessoas estavam cegas pro que o Moro fazia.
Algumas tretas, brigas na área econômica, por exemplo, também não tinha poder de barganha, porque olhava pro Guedes naquele jeito, meu Deus. O Rogério Marinho, algumas vezes que foi pra cima, o Guedes já meteu o ministro gastador. E aí? Bolsonaro era o cara que falou, meu, tem que resolver esse negócio da gasolina de alguma forma, e apertava, até que tinha aqueles embates. No início do governo, Bolsonaro não queria o Levi no BNDES, não queria mesmo, tá relatado. Tanto que quando o Levi é demitido, Bolsonaro relembra e falou, Guedes, tá na tua conta. 2 diretores do Banco Central falaram, cara, o Levi não dá, cara. E aí o Guedes entra na sala, a maior confusão, aí ele bate no pé, pensei que você ia falar comigo antes e tudo mais. Aí o Bolsonaro fala, tu quer colocar o Levi? Beleza, tá na tua conta. Porque naquele momento não era o super-ministro da economia. Então, assim, se vocês querem que a direita tenha força para fazer uma coisa, fazer outra, vocês têm que entender o processo. Porque essa falta de entendimento, nesses momentos que a coisa realmente precisa para tomar uma decisão, que vai ter impacto grande, na hora que isso falta, e aí? Você tá tirando esse poder de barganha. É exatamente isso que esse cara tá comentando. Esse é o tal poder de barganha. Ele não só tá ali na hora que você tem um bloco numa situação como essa. Com a presença também, idem. Tá entendendo a questão do poder de barganha? Teve vezes que o Guedes falou, se não fosse aqui, se Bolsonaro não fizesse, eu vou me demitir. E aí? Aí o governo cai, o governo acaba. Porque as pessoas... Assim, eu entendo, em parte. Eu mesmo me culpo. Porque, de fechar os olhos pra muita coisa. Porque é tanto ataque que vem da imprensa, é tanta fake news que vem da imprensa. Aí tem o petismo, que as confusões dentro do governo, a gente só quer que, sabe, a coisa acalme. A gente só quer que a coisa acalme pra coisa continuar avançando, que a gente já tem brigas demais pra lidar pela frente. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Se a gente eleger um governo, cara, é o governo é aquilo ali. O governo não é o ministro. Ministro vem e vão. Secretários vem e vão. Cara, o governo é aquilo ali. Tem que entender o que é o governo. A preservação do governo, porque o governo representa o projeto que está sendo levado à frente. Tá entendendo? E ainda que você tenha que... Ainda que tenha um bom ministro que seja bom, mas infelizmente aí tá sendo alvo de algum tipo de perseguição da imprensa e tudo mais, tá de grande desgaste. Cara, ainda que seja, beleza. Vai o dedo para não perder a mão. Porque tem vários outros ministérios que estão fazendo, estão trabalhando, estão entregando e tem que continuar. Sabe? O movimento, o navio, pensa que é o Titanic. Cara, tu jogou assim uns botes fora, jogou umas comidas, jogou um pessoal pela janela, mas o navio segue marchando. O navio tá indo em alguma direção. Porque pra você virar esse navio, o navio não dá cavalo de pau. Navio não dá. É o tempo todo, toda a movimentação política que Bolsonaro faz é pedrada, é um disse-me-disse, é um bando de gente de fralda, assim, novato na política, gente que às vezes está no primeiro mandato, que acabou de chegar, já tá querendo botar ordem na casa, dizer como tudo tem que ser feito, e gente que não tem propriedade. Pega essa questão do Senado, o cara não entende os números básicos. Então imagine... O governo Bolsonaro, você fala assim, se muita coisa o Bolsonaro queria fazer, o Supremo já falava, ó, não pode, tem 5 dias, etc. Imagina o que ele... Além disso, as outras pressões do Legislativo e pressão de sua própria base. Pelo menos a pressão da base não deveria ocorrer. Deveria ser uma pressão para fortalecer na direção do objetivo e não gerar um movimento de cacofonia de colocar o presidente refém. Vamos olhar pro passado, pô. Com honestidade, tentar olhar. Isso não faz o Guedes uma pessoa ruim, não. O Guedes acertou em muita coisa. Guedes fez um programa de desburocratização, colocou muita coisa para avançar. Bolsonaro até comenta sobre isso, questão de reindustrialização, que aí ele aponta falando que o Guedes queria tirar os IPIs, que as pessoas iam comprar mais, a indústria ia produzir mais, ia ganhar mais, ia investir mais. Mas você tá entendendo como são as coisas, pô? Olha o ponto que as coisas chegam. Aí você tenta trazer a discussão um pouco mais séria e fica nessa. Aí fica, não, ali o livre mercado, isso. Esse era o tweet do Rafael de Radicais. As decisões cruciais no capitalismo são tomadas pelos donos da riqueza e de sua forma suprema, o dinheiro. E aí o Ideias Radicais dava risada, é uma piada. Até parece que tem um clubinho que toma decisões acima de tudo. Insistem na ideia que o capitalismo malvado é encontrado pelos empresários e investidores, não pelos consumidores. Aí eu lembrava, no dossiê de maio de 23, um caso que primeiro saiu a notícia que os bancos
Criavam novas regras para conceder empréstimo, só se você for verde, só se você provar que seu açougue, né, frigorífico não compra gado de área desmatada, tipo a due diligence europeia. E aí, no mês seguinte, em junho, houve a revelação do jornal Joio e Trigo, que tem áudios de executivos desses bancos, dos maiores bancos que inclusive apareceram em matérias anteriores, para criar esse projeto de lei. E nos áudios eles falam, se nos pegarem, meu amigo, vai dar ruim, cara, vai dar ruim, não pode, é tenso, sabe? A gente não quer ser visto no mercado como os impulsionadores do que está acontecendo na Febraban, apesar da gente saber que é. Ai, né? É um absurdo, cara. Que livre mercado é aí? Não tem livre mercado no Brasil. É piada. Esse é o liberalismo brasileiro. É lobby puro. E depois, quando você vai olhar um dos membros aí, o cara ligado à ONG, a Gordon Betmore Foundation, é de brincadeira, pô. Aí você olha lá para os Estados Unidos. Michael Bloomberg diz que vai financiar o climático dono após sair dos Estados Unidos. Livre mercado, tá bom. Ele vai meter 100 milhões de dólares para financiar o NFCC. Acho que o IPCC tá até dentro disso daí. Porque os Estados Unidos financia 22% do orçamento, não ele vai botar não. Ele com outros apoiadores. Técnico, sempre é técnico. Né? Ele tá fazendo isso daqui porque ele é bonzinho. Mete aí lá 100 milhões, ele não tá ganhando nada com isso. Nada, né? Oh, meu Deus do céu. É a segunda vez que ele vai preencher esse vazio. Em 2017, meteu 15 milhões de dólares. Bloomberg, à época, lançou uma iniciativa para monitorar o cumprimento dos compromissos climáticos dos Estados Unidos, permitindo que o mundo verificasse o progresso do país como se ele ainda fizesse parte do Acordo de Paris. Aí essa senhorita, essa professora, é um caso sério. A bicha ainda estudou, recebendo bolsa. Aquele valor ali, 246 mil reais, foi bem pago não, viu, tia? Não foi bem pago não. E outra coisa, sabe aquele advogado André Marcília, que tá o tempo todo defendendo as pessoas do 8 de janeiro, onde ele vai, ele fala da anistia, ele fala dos abusos do judiciário. Tu acredita que a Erika Gorga tentou pedir a cabeça dele na instituição nova que tem, acho que é a Lexon, não sei se é o nome agora, que lá com o Beltrão, mal sabia ela que o André Marcília é um dos donos. Olha o nível da pessoa que discute pela liberdade, perseguindo o André Marcília. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Toma vergonha na tua cara. Tira meu nome de tua boca. Aí eu tenho que lidar com isso daqui, ó. Indiretinha. Confundir o liberalismo clássico com seu imenso legado com o globalismo é uma ignorância histórica ímpar. Leiam os liberais clássicos. Seus herdeiros, aliás, estão alinhados aos conservadores de boi estipe contra o coletivismo autoritário atual. Aí vem um cara, ó, recado pro Kim, mas ele não entende. Talvez se desenhar com lápis de cor, pode ser que dê resultado. Mas sabe por que eu trouxe isso daqui? Porque eu digo pra vocês, gente, a corrida no Brasil é cíclica. Olha lá, ó, o bosta do Constantino. Outra besteira lá da Erika Gorga, tá ele, ó. Coloca o que eu disse e coloca o que a Erika disse. Kim Paim, apoiador da Alcolumbre. Tu já me viu apoiando a Alcolumbre alguma vez? Ai, Kim, eu gosto tanto de você do Constantino. Ô, bicho, eu tô aqui de boa. Tu vai me bater, tu vai apanhar. Eu vou ficar apanhando de graça? Eu sou o quê? Sou o saco de pancada? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Constantino. É o tempo todo indiretinha, cara. Vira homem, pô. Vira homem, Constantino. Pelo amor de Deus, o cara falar, pô, pelo menos fala assim meu nome com todas as letras. Indiretinha, Leila, ZT clássico. Ai. Aí, vamos para os Estados Unidos, para deixar os liberais nervosos. Trump pede ao PEP que reduza os preços do petróleo. Eita, poxa, olha lá o intervencionismo. Ué, petróleo cai pressionado por declarações de Trump, pronto. E agora? Reclama aí do Trump, vai. Reclama aí, pô. Chama aí o Trump de comunista, vá. Chama aí. Trump comunista. Trump comunista. Trump comunista. E essa aqui agora é a pior de todas. Trump diz que vai exigir corte da taxa de juros. Meu Deus, Trump quer reduzir o juros na canetada, Trump. Pressão do Banco Central, Trump. Mas não vai funcionar, porque o Fed é uma instituição independente, assim como o Banco Central do Brasil é desde 2021. E se o Powell, que tem mandato aí até 2026,
um serviçal dos globalistas. Fala, Trump, eu vou lascar com o teu projeto. Tu tá com um projeto do quê, Trump? De reindustrializar o país? De meter um monte de investimento direto? Eu vou meter os juros pra cima. Eu não vou abaixar, eu vou dificultar. E eles vão falar que a decisão é técnica. Sempre vai conseguir, já vai decisão técnica. E aí que é o problema, sabe por quê? Porque assim, ainda que a decisão do Trump não tenha fundamento, não tenha nada, aí fica aquele burburinho, porque o Trump vai falar o seguinte, não deu certo porque o Banco Central não me ajudou. Aí o Banco Central, não, eu tomei uma decisão técnica. Aí fica esse disse-me-disse, um conflito político. O governo que quer colocar o seu projeto, né? O seu projeto, ele tem, obviamente, o controle da macroeconomia aí, com o ministro da Fazenda, né, o secretário do Tesouro lá. Mas e a questão da política monetária? Como é que resolve isso? Então, esse papo de Banco Central independente, gente, isso é uma agenda globalista que entrou no Brasil, essa discussão, desde 1970. A gente fez dossiê sobre isso. Uma das primeiras pessoas que traz essa questão que o Banco Central tem que ser independente era a turma do Itaú. Depois, na década de 80, não sei se é 85, 89, o Armínio Fraga era um dos grandes defensores disso. Aí agora a gente vai ter Gabriel Galípolo, 2027, 2028. Banco Central Independente. Eu olho para trás, eu acho que foi um erro. Um erro. E aí? Acabou o governo? Vou deixar de ser direito por causa disso? Não, só acho que foi errado. Pronto. Na época eu nem parei para prestar atenção nisso. Não posso mudar de opinião depois, não? Ficar sei lá. Eu acho que eu amadureci um pouquinho minha visão, tenho novas informações. Eu não sabia lá atrás quem que defendia essa agenda, essa pauta. Eu não sabia que a turma do Itaú estava no meio, não sabia do Armínio Fraga, eu não conhecia muito essa questão do Fed, nunca tinha escutado falar do Paul Volcker, o que ele aprontou nos anos 80. Eu aprendi isso conforme o tempo foi passando. E tenho certeza que essa pauta ela avançou porque a turma achava que era bom. Achava que era bom. Pensava, pô, a gente vai conseguir aqui blindar meio que o Banco Central do PT aprontar. Mas tem seus prós e seus contras, né? Tem seus prós e contras. Na época não houve o debate, porque é aquele assunto que a direita só fala de liberdade de expressão de ficar preso. Recuo da agenda SG nos Estados Unidos cria oportunidade ao Brasil. Vê maior gestora na área. Mas eu que sou contra a liberdade do pequeno empreendedor, né? Eu que sou contra. Meu Deus do céu, velho. A BlackRock e vários outros gigantes do mercado financeiro estão abandonando a agenda SG. Porque, surpresa, ela não funciona. Mas agora vem os gênios dizendo que todo esse dinheiro vai desembarcar no Brasil, claro. Faz total sentido. Vai desembarcar na Ambipar para salvar os índiozinhos. É lá que vai desembarcar. Aí, já que a gente falou do Trump, olha lá, a gente comentou esses dias. Deltan Dallagnol pagando aí de defensor do anti-SG. Aí eu fico de cara, né? Porque sempre são liberais. Por que o Deltan Dallagnol não fala do Zema? O Zema acha que o governo Bolsonaro foi bom, mas não foi liberal o suficiente. Por quê? Porque não avançou na economia verde, na desestatização. Que Bolsonaro tem até hoje, graças a Deus, uma visão diferente dos ativos nacionais. Ele acha que tem setores estratégicos, acha que não dá para vender tudo. Outra crítica, eu cheguei a fazer uma vez uma crítica, cara a cara, para um ex-membro da equipe econômica do Guedes, o Márcio Furtado, que trabalhou com muitos anos do BNDES. Sabe qual foi a crítica? Tá em vídeo. Essa crítica foi no mesmo dia, só que um ano antes. No mesmo dia, um ano antes, da questão lá da JBS, né, da Amba Energia, que comprou as termoelétricas. Porque aquilo ali veio na esteira da privatização da Eletrobras. Os caras não fizeram na maldade. Eu conversei com o Márcio Furtado e falei, pô, cara, eu acho um problema a gente vender. O Brasil ainda ficou com 40 e poucos por cento. Eu falei, pô, acho problema de ter 40 e poucos por cento da Eletrobras, mas só ter 10% dos votos. Ele falou, pô, mas isso daí nenhuma outra empresa pode ter mais 10%. A gente colocou essa poison pill de propósito, né? Tá no que existe de melhor em termos de compliance, etc. E eu lembro que eu perguntei pro Márcio Furtado, eu falei, mas Márcio, tu acha que tem alguma empresa hoje no mundo com dinheiro para ter uma participação grande na Eletrobras, grande para conseguir ter direito a voto, que não apoie essa agenda SG? Ele falou, cara, não pensei nisso. Eu falei, pois é, Márcio. Tá gravado, foi no Spaces. Se procurar, está no Atlas de dezembro. Não, vai estar no Atlas. Esse foi agora junho do ano passado, nessa edição. Esse rapaz vai estar lá no Atlas de junho, você olha o áudio. Isso não me faz ser meio de direita, não faz gostar meio de Bolsonaro, não faz ter raiva do Guedes nem nada. São visões de muito diferentes. É ter o debate. É olhar pra trás e falar, cara, a gente comeu mosca aqui.
De forma direta e indireta, comeu mosca. Comeu mosca. O governo Lula fez a festa, né? A venda foi na época do governo Lula. A MP, pro brasileiro, né? Pagar um pouquinho mais na conta de luz para salvar mais uma energia, foi no governo Lula. JBS visitando lá o Ministério da Energia 17 vezes, segundo o Estadão. Um grande ministro Alexandre Silveira aí, salvando o Brasil. Mas a porta ficou aberta. É olhar para trás, gente. Ver o que aconteceu. Tentar evitar. Eu não vou ficar mais no tapete, vai ajudar o quê? Nada. Mas falar, sabe? Falar com parcimônia, pô. Falar pra tentar a gente endireitar a coisa melhor, viu? A gente errou isso aqui, não vamos fazer mais, pronto, vida que segue. Aí eu fico, fica um pessoal, o que me dá raiva é aquele pessoal que pega um negócio e aí cria todo um cenário pra justificar uma necessidade de destruição da figura de Bolsonaro, da destruição da figura do ministro X, do ministro Y. Beleza, cara, o cara se atrapalhou aqui, o cara errou, muitas vezes tentando acertar. Aí tá lá o Zema, né? Hoje esse ambiental é sair de mercado. Aí tá lá o Zema lá se orgulhando. É um dos únicos estados que foi lá na cúpula da ação climática da ONU, né, na América do Sul. O cumpre de zerar a emissão de carbono. É isso aqui, cara, que é o liberalismo brasileiro. Isso aqui também, pô. Carol Esponza lá, jurídico do Partido Novo. Não só definindo a agenda SG, como, ali, né, jurídico do Partido Novo, postando junto com o perfil oficial do Novo, projeto de mercado de carbono. Pô. Isso é o liberalismo brasileiro. Aqui também é o liberalismo brasileiro, né? Felipe Barros comentando: o Trump, para proteger a sua moeda, interfere diretamente na economia e promete taxar em 100% a importação de produtos provenientes dos países que aderiram à moeda dos BRICS. Pergunta àqueles que defendem que ativos estratégicos brasileiros sejam vendidos a preço de banana no Black Friday do real. Trump é comunista? Aí o Léo Siqueira: essa política é o que a esquerda sempre fez, sim. Trump é comunista. Trump é comunista! Isso é o liberalismo brasileiro, Érica? Constantino? Quem é o Léo Siqueira? Deputado estadual do Novo. Estudou no Renova BR, da turma do Lema. É incrível. E é o mesmo cara que reclamou quando a do Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Por que o Léo não reclama do Marcel Van Hatten, que tá lá agora? O Girão, Léo? Reclama aí deles. Bichão. Uau! Tigrão do Partido Novo. Tigrão do Partido Novo. Ô, Jesus, viu? Aí quem tava lá também, ó, reclamando do Felipe Barros. Defendendo o Brasil. Defendendo a soberania nacional. Tá doido, meu bem? Perguntava o Sabugosa. O liberalismo brasileiro. O mercado de carbono, ele avançou um pouquinho no governo Bolsonaro. Quem foi o responsável, hein? Quem foi? Porque achou, mas fez na boa vontade, porque ele achava mesmo que ia entrar aí um dinheiro pro Brasil, etc, tudo mais. Não entrou, né? Então foi o grosso. Trump diz que pode fazer acordo comercial com a comunidade e dólar desaba no mundo. Só coloquei isso daqui porque em 2022 uma galera destruiu o Bolsonaro. Tem gente que fala mal até hoje porque Bolsonaro foi lá garantir que o Brasil não passasse fome. Porque Bolsonaro foi garantir o fertilizante. Bolsonaro falou isso ontem na revista Oeste de novo. Agora não, o errado é Bolsonaro. Sempre, sempre. Geopolítica não é amizade. Geopolítica é interesse. Interesse do seu país. Trump agora é presidente, não é mais político não tá mais em campanha não. Ele tá pensando no país dele. Teria como ela cobrar uma explicação muito mais profunda com isso. E ontem, eu não vou dar play porque já tá aqui 1h20, minha Nossa Senhora. O pessoal mandou lá, pô, importância, industrialização, e fala bem lá, mostra pontos positivos do Paulo Guedes. Olhar pra situação, gente, com maturidade, buscando chegar a algum lugar diferente, né? Algum lugar à frente. Enfim. Tamo aí. Eu não me dou com a galera que teima em ficar de birrazinha sem nenhum motivo. Vocês querem fazer birra? Eu faço birra. Agora, o que eu falo, eu mostro. A incoerência que vocês cobram tá aí mostrando, fia. Ô, tia, desde fevereiro do ano passado eu tô citando pontos que eu acho que dá pra melhorar. Eu queria que Bolsonaro tivesse mais poder, para não precisar ter colocado o Levi no BNDES. Eu queria que tivesse um núcleo
de pessoas com um pouco mais de cérebro. Né? Não são esses liberal maluco, tipo essa PhD de Yale que recebe bolsa, para chegar ali e ajudar Bolsonaro. Porque no final do dia é só cobrança, só cobrança. Mas cadê? Gente, só para fechar o vídeo. Liberdade de expressão. Todo mundo sabe a importância da OAB. Todo mundo sabe quão importante seria se a OAB entrasse junto na briga. Ia ser bom ou não ia? Agora, cadê esse olhar para uma Febraban da vida? Cadê a ocupação da direita da Febraban? Tá todo mundo aí vendo o problema do Drex. Todo mundo vendo o problema desses crédito verde. E ser verde para ter acesso a crédito. Cadê a direita da Febraban? Que luta pelo pequeno proprietário, pelo pequeno empresário, pelo microempresário, pelo MEI. Cadê? Porque pelos grandes bancos, os campeões nacionais, todos eles têm representantes. Cadê? Aí a culpa é de Bolsonaro, né? Deve ser culpa de Bolsonaro também. Porque tudo nesse país é culpa dele. Na falta de quem culpar, coloca a culpa em Bolsonaro. Cadê a Febraban da direita? Em diversas outras áreas. É só cobrança. Poder de barganha zero. Agora, Bolsonaro, eu quero que você faça tudo. A gente não vai chegar assim em lugar nenhum. Continua gritando aí. O que eu sei é que vários de vocês vão entendendo as coisas, vão entendendo as dificuldades que Bolsonaro teve durante o governo, vão vendo os erros e acertos em diversos setores e falam, cara, é isso aqui, a gente vai melhorar aqui, a gente vai melhorar acolá, temos mais maturidade, temos mais conhecimento, vamos errar menos. Pronto. Vamos ser a diferença. Vamos ser a diferença. Essa turma da gritaria tá aí 4 anos gritando. Fizeram o quê? Elegeram quem? Tem quais representantes? Nenhum. A turma dos catinguetes não elegeu ninguém. Pelo contrário, os deputados que eles apoiavam perderam o mandato, né? Um especial, oh meu Deus, eu nem vou falar quem é. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Vou mandar só o vídeo do Guedes lá da Globo. E acho que foi só esse. E o de Bolsonaro da industrialização. Porque os meus vídeos não vou dar play, né? Vocês já viram aí. Tá de boa. Eu fico por aqui, se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no meu canal, tem um Tony Valente, tem um P na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, me perdoe pelo tamanho do vídeo, mas eu queria ter comentado tudo isso, né? Relembrar umas coisinhas, porque eu acho que é importante e tem tudo a ver com o momento atual e as discussões atuais. Vejo vocês amanhã. Fui!